Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $37.800. Bitcoin em dia de alta, lutando para romper as máximas do ano. E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar, tentando responder a pergunta do milhão. Tá na hora da gente romper esses 38 e ir para os 40? Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar aqui falando um pouco com vocês sobre o que está acontecendo no Bitcoin no 4 horas, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre um padrão gráfico bem óbvio que a gente está formando aqui. Depois a gente vai atualizar os indicadores de sentimento, mostrando aqui se, na minha visão, a gente vai ter esse rompimento ou não, sem esquecer de falar um pouco sobre as ordens de instituições que já seguraram o preço hoje e podem continuar segurando, ok? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Vamos lá, investidores, quero começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas, para mim, a situação é muito clara. A gente tem uma resistência nos $38.500. O preço não está conseguindo passar aqui, e muito disso está ligado a quando a gente chega próximo dessas regiões, muitas pessoas estão comprando, cara. Então, a gente vê o preço consolidando nessa região, porque quando a gente sobe um pouquinho, todo mundo se desespera e compra. E quando a gente cai um pouquinho, todo mundo se desespera e vende. Então a gente está nessa consolidação. Mas para mim é muito claro que a gente está formando um padrão aqui que tende a romper para cima, tá? Isso aqui, de maneira muito clara, é um triângulo ascendente, né? E enquanto o preço se mantiver acima dessa região aqui, primeiro, dos fundos, dos $36.700, depois, ali dos 36.200 e tal, é clara a maior probabilidade de um rompimento para cima, tá bom? A análise técnica dita isso. E se a gente passar desses 38, cara, a gente não tem muita resistência, dos 38.500, a gente não tem muita resistência acima, tá? Então a gente pode ter um movimento forte para liquidar e estopar muitas pessoas que continuam acreditando embaixo. É impressionante, cara. Uma hora vão acertar, mas até lá já perderam tanto movimento, já shortaram tanto errado. Sinceramente, é impressionante a gente ver o que está acontecendo no Bitcoin esse ano, né? Porque o preço vai subindo, vai renovando máximas, vai formando padrões óbvios de rompimento para cima e as pessoas continuam apostando na baixa. Então, quando a gente olha para os indicadores de sentimento, a gente, por exemplo, tem um long short ratio aqui em 0,68, caras. Tem muito mais pessoas shortando do que em long. Isso aqui sim foi o ano inteiro, assim, né, cara? Grande maioria dos momentos do ano aqui, nos últimos meses, em especial, né, quando a gente subiu aí 40% nos últimos 50% nos últimos meses, todo mundo apostando na baixa, na baixa e na baixa. E outro ponto muito legal que a gente vê, caras, é que a gente continua vendo não só as pessoas shortarem e estarem posicionadas no short, mas também elas vendendo no mercado, dando liquidez para as instituições. Então a gente tem uma divergência mega bullish aqui no CPD no longo prazo. Isso para mim dita uma maior probabilidade de a gente romper para cima. Pô, mas por que tá tão difícil? Por que a gente não tá conseguindo? Cara, justamente porque quando a gente está indo fazer esse tipo de rompimento, repara que a gente está tendo muita compra, né? Então, olha só, as últimas vezes que a gente foi testar esses 38.500, desde a primeira vez ali no dia 9 de novembro, é aqui, ó, 500 milhões de delta de compra. Aí a gente foi de novo, mais 400 milhões. Aí tentou ir de novo aqui, mais de 300 milhões. Aí hoje foi lá, mais de 390 milhões. Ou seja, estão comprando demais, cara. Quando chega lá e compram demais, é difícil de passar, porque a liquidez está sendo captada. A partir daí as instituições podem mandar o mercado para o outro lado. Ok? Então repara que, por exemplo, nos 5 minutos, cara, o que acontece? Nos 5 min tem 170 milhões de dólares de pessoas comprando, 6 milhões de dólares de pessoas sendo liquidadas que estavam apostando na queda. Então a liquidez foi captada, tá entendendo? Então é natural que nesse momento a gente esteja fazendo uma correção justamente para captar liquidez para o outro lado também, né? E essa correção no curto prazo, até onde é importante ela segurar, cara? Olha, eu traçaria este Fibo daqui, veria que a gente está, enfim, no testar 0,382 de Fibonacci, é uma zona de suporte aqui nessa região, tá bom? Então, assim, sinceramente eu acho que eu não vou fazer esse long aqui, porque eu não quero longar o Bitcoin a 2% da máxima do ano, né? Mas não diria que seria um long ruim, não, tá? Eu acho que a gente tem uma boa chance de conseguir fazer esse rompimento. Eu acredito que a maior probabilidade é que a gente o faça. Afinal, quando a gente olha que a maioria do mercado está acreditando na baixa.
E o último movimento hoje foi muito bonito. A gente teve um aumento claro de open interest aqui, com queda no nosso long short ratio, que estava em 1.2, está em 6.7. Desculpa, está em 0,67, 0,68, ok? Então, na minha visão, a maior probabilidade é que a gente rompa para cima, mas enquanto a gente for nessas regiões e ter 300, 400 milhões de dólares de delta de compra, cara, é de se esperar que a gente não consiga romper de uma vez, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que tá tendo muita notícia atravessada aí dos ETFs. Tem gente falando que vai ser aprovado antes do esperado, aí a SEC adiou mais um hoje. Então a gente está tendo uma certa volatilidade com essas notícias, beleza? Mas, na minha opinião, é bem claro uma maior probabilidade da gente encontrar suporte nessa região até acima dos 37, tá bom? Acho difícil o Bitcoin voltar aqui perdendo esses 37 mil dólares antes de romper essas máximas aqui. Em especial, perder esse fundo aqui dos 36.700 não seria meu cenário base, tá? Tô otimista para fazer o rompimento aí. Talvez não hoje, por causa dessa compra muito grande que a gente teve ali, mas essa semana. Tranquilo? Para finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições, tinha algumas ordens nessa região entre os 38.400 e os 38.600, elas seguraram o preço. Nesse momento a gente só tem uma ordenzinha nos 38.500, tá? É a zona mais importante aqui no curto prazo. Tem outra ordem não tão grande assim nos 38.800, mas sinceramente, não acho que é isso aqui que vai segurar o preço. Se a gente conseguir se manter acima dos 38.500 é um ótimo sinal para a gente ir buscar novos patamares, beleza? E aí, como vocês sabem, cara, eu sinceramente não estou de olho para vender nessa região aqui, mas caso a gente tenha um exagero de compras a mercado acima dos 39, 40, quem sabe além, eu provavelmente estarei vendendo, tá bom? E toda venda ou compra que eu faço nos meus investimentos de médio e longo prazo, eu aviso para você dentro do programa de membros, tá bom? Então, se você ainda não conhece o nosso programa de membros, eu fortemente recomendo você ir no primeiro link da descrição e escolher o programa que melhor encaixa para você, tá? O programa básico, você vai ter acesso às lives. Ainda tem 2 lives essa semana na quinta-feira, tá bom? E a vídeos especiais, inclusive com a nossa nova série aí de altcoins no longo prazo. E o programa completo é aí onde você vê minha carteira recomendada, todas as minhas criptos, todas as minhas ações, e você tem ao vivo aí as minhas tomadas de decisão, beleza? Inclusive, tá realmente funcionando muito bem aí, esse ano tem sido maravilhoso para os nossos investimentos. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Até!